Boa noite a todos aqui. É um grande prazer para mim estar aqui, não só como fruto destas tentativas frustradas ao longo de 2 anos de poder comparecer a esse evento, mas pela oportunidade de vir discutir com vocês um assunto sempre fundamental para nós, que é a cultura, nessa vertente extremamente deslumbrante e preocupante, que é a da cultura feita pelo computador, a cultura com a presença do computador, a cultura digital. Toda vez que me convidam para um evento como esse, a dificuldade minha é muito grande em escolher um tema. O formato talvez seja demasiado clássico, e o fato é que a gente acaba vindo aqui com as nossas preocupações, sem saber se elas correspondem ao interesse, às preocupações de quem está do outro lado. O meu formato ideal, que um dia ainda vou pôr em prática, mas não hoje, seria começar de peito aberto, ouvir as questões e, a partir daí, de fato, conversar, né? Manter essa conversação. Para mim, um dos conceitos mais sólidos e mais inspiradores de cultura é que justamente a cultura é uma longa conversa, uma conversa que não termina. Se não há conversa, não há cultura. Razão pela qual, por exemplo, nas ditaduras não há cultura. Não há cultura. Porque não há conversa. Se puder deixar uma luzinha acesa aqui em cima de mim, é bom, porque eu tenho algumas notas que... Então, uma conversa fundamental, mas vamos pagar algum preço à tradição, né, que pede que, pelo menos no início, alguém fale alguma coisa para esquentar os neurônios, colocar as cartas na mesa. E o tema que eu escolhi para conversar com vocês, e isso é importante que vocês saibam de onde eu estou falando, por que eu estou falando isso aqui, né? Esse tema que eu escolhi diz respeito a um esforço que a USP e a Escola de Comunicações e Artes está fazendo nesse momento para renovar o seu ensino em pós-graduação. Eu já havia chegado a essa conclusão há bastante tempo. As instituições sempre levam uma... É curioso, porque as instituições somos nós, né? Mas as instituições têm uma vida própria. E apesar de eu ter chegado a essa conclusão há bem mais tempo, e alguns colegas também, a instituição só mais recentemente chegou à conclusão de que ela não estava oferecendo uma formação adequada para as pessoas que queriam estudar cultura, pesquisar cultura, fazer alguma coisa em cultura, sobretudo em nível de pós-graduação. E a partir daí é que surgiu esta necessidade de nós nos reunirmos com um grupo de pesquisas internacional e tentar formular algumas propostas para que a USP tenha um programa de pós-graduação capaz de conversar com a contemporaneidade. Para chegar a esta formulação é que eu me pus a estudar com intensidade maior ainda este tema das culturas computacionais, que me interessa muito de perto. E é dessa conversa, desses estudos meus e de outros colegas, um da Espanha, outro dos Estados Unidos, outro da França, que a gente espera poder chegar daqui a uns 6 meses e propor uma formação atual sobre estudos de cultura. E por que propor Por que esses estudos precisam de uma reformulação? Eu, há bastante tempo, digo nas minhas palestras, nos cursos, que há um problema sério com a política cultural, com a gestão cultural no Brasil, com a ideia de cultura no Brasil, que é o fato de que as pessoas se põem a caminhar supostamente para frente, a dirigir o veículo da cultura supostamente para frente, porém olhando o tempo inteirinho para o espelho retrovisor, que só nos revela o caminho que já foi feito, só nos revela o que está lá para trás. E dirigindo o tempo inteirinho, olhando para o espelho retrovisor. Isto não pode resultar em coisa boa. Não se chega a um destino olhando o tempo inteirinho para o retrovisor.
O que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer que uma boa parte das ideias sobre cultura e sobre gestão cultural, sobre política cultural no Brasil, foi retirada e continua a ser retirada de estoques, de paradigmas, de capitais do conhecimento que remontam, na melhor das hipóteses, ao século XIX. Na melhor das hipóteses, ao século XIX. Em termos de princípios teóricos e em termos de práticas culturais também. Por que isso? Será que nós somos particularmente conservadores ou reacionários? Eu sei que essa palavra assusta no Brasil. Né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem conservador. Ele não tem reacionário. Todo mundo é progressista. Nós não temos sequer um partido que se chama Partido Conservador, não tem ninguém que defenda os ideais conservadores, então eu sei que dizer que isso é um princípio conservador ou reacionário pode irritar um pouco os brasileiros, mas a verdade é que uma boa parte dos conceitos, dos valores, dos modos de proceder no pensamento sobre a cultura, em gestão e política cultural, foi extraído do passado e continua a ser extraído do passado. E há aqui uma grande confusão entre coisas como o patrimônio, que precisam ser preservadas, etc., como um símbolo do passado, né? E a realidade do presente, e aquilo que a gente deve fazer para o futuro. Eu costumo dizer também algo que irrita também uma outra parte. Vocês veem, eu irrito uma parte da plateia dizendo umas coisas, depois irrito outra parte da plateia dizendo outras coisas, mas enfim, um outro ponto que eu costumo insistir também é que o tempo não é o senhor da história. O passado não é o senhor da história. O passado não é o senhor da história. O passado é uma referência. E nós temos que nos preparar para esse futuro. O Brasil, de maneira muito particular, tem que se preparar para esse futuro. Eu não vejo que haja no país uma preocupação clara, real, fundada na prática, quer dizer, que tenha uma demonstração na prática, que a prática corresponde à ideia que se faz, né, de que o Brasil esteja efetivamente pensando no futuro e preparado para o futuro. Sobretudo não quando eu vejo cortes que são feitos no Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, e outras coisas do gênero. Então, essas duas ideias. A primeira, que o passado não é o senhor da história. Segunda, de que as questões no campo da reflexão sobre a cultura e da prática da cultura estão demasiadamente alicerçadas no passado, que nós estamos quase que o tempo inteirinho olhando para esse espelho retrovisor aqui, é que me levou a propor, discutir com a USP a necessidade da formação de um novo curso, um curso atualizado, e para isso nós estamos tentando identificar o que é necessário fornecer, oferecer aos pesquisadores, aos estudantes. Bom, um aluno de pós-graduação não é mais um aluno, ele é um colega, né? Mas enfim, o que nós podemos oferecer aos colegas que querem continuar a sua formação, como a gente também continua, o que podemos oferecer em termos de uma atualização do conhecimento, né? E nada mais adequado para isso do que verificar que aportes esta cultura digital, esta cultura computacional está trazendo para a nossa vida contemporânea. Quais são os impactos dessa cultura digital sobre a nossa representação de mundo? A tecnologia muda a cultura. Essa é uma coisa importante, né? E pessoas de vários calibres ideológicos reconhecem esta proposição sem nenhum problema. Marx reconheceu esta proposição. A tecnologia muda a cultura. Muito mais do que uma ideia. Muito mais do que uma ideologia. Muito mais do que um programa teórico. A tecnologia muda a cultura. Então, a nossa preocupação é saber que impactos esta cultura digital está exercendo sobre a nossa representação do mundo, como ela vai poder modificar a própria ideia de cultura que nós temos, para não falar em produto cultural. Os produtos culturais vão ser mudados, estão sendo mudados, e mais ambiciosamente ainda, um pouquinho adiante, não é?
O que nós queremos saber é como isto vai mudar a própria ideia de ser humano com a qual a gente joga e a ideia de natureza. Aqui na introdução foi feita uma ênfase toda especial e merecida à questão da ecologia, não é? No meu ponto de vista, aquela impulso inicial que nos orienta ainda hoje, agora já com alguma dúvida, mas que nos orienta ainda hoje em relação à natureza, é o impulso do começo da nossa modernidade, segundo a qual o homem estava aqui para dominar a natureza, para controlar a natureza, para vencer a natureza, para derrotar a natureza. É possível que muitos aqui jovens, não é? E que já nasceram com esta ideia de que é necessário ter uma ideia, um pensamento ecológico, e é necessário preservar a natureza, se espantem um pouco com esta afirmação, mas esta foi aquilo que moveu o conhecimento e a ciência e a representação do mundo e a representação do ser humano, do que é a humanidade, a partir, pelo menos, do iluminismo, a partir do começo da modernidade. Quer dizer, a natureza existe para ser dobrada aos interesses do homem. Parece que não é bem assim. Parece que a natureza discorda disto, tem outros propósitos e a gente está com um belo problema nas mãos. Seja como for, como eu disse para vocês, a ideia, além de discutir a formação de um novo curso, é tentar entender claramente com que conceito de homem nós estamos, de ser humano nós estamos lidando. É ainda aquele conceito de ser humano poderoso, que tudo conhece, que vai sempre para frente e que é o rei da criação, não é? O rei da criação, ou é uma outra ideia? E a ideia da natureza? No momento em que cada um de nós já tem uma série de próteses, né, ou extensões do corpo, e que essa quantidade de extensões pode se multiplicar muito rapidamente e para questões muito sensíveis, não? O coração nosso já pode ser completamente protético, um pulmão pode ser completamente protético. Já estão falando em fazer o download das nossas memórias e dos nossos conhecimentos, para caso o Alzheimer nos pegue na esquina, a gente poder religar, né, dar como se chama isso, um reboot, né, no nosso sistema. Nós vamos poder continuar a falar em ser humano ainda? Ou se vamos poder falar em ser humano, sob que aspecto, em que perspectiva? Então, talvez já tenha gasto um tempo longo demais, mas era importante eu dizer por que eu escolhi isso. Essas são as razões pelas quais, há algum tempo, eu e alguns colegas começamos a nos preocupar com essa questão e investigar isso, já atrasado. Né? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, qualquer universidade de respeito tem há muito tempo um departamento de humanidades computacionais, com esse título. Aqui no Brasil ainda você vai nas universidades e você encontra o departamento de filosofia, o departamento de letras, o departamento de ciências sociais. Isso não diz mais muita coisa, né? Bom, então digamos, são as minhas cartas iniciais, a razão pela qual eu escolhi isso aqui e sobre isso que a gente pode pensar um bocadinho. E todos nós sabemos que já estamos vivendo sob o impacto dessas culturas computacionais. Uma das manifestações, um dos exemplos mais claros e mais contundentes do impacto das culturas digitais é este aparelhinho que nós temos na mão, a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, a maior parte das horas e dos minutos, em qualquer circunstância, e que é o telefone celular. Que não é mais telefone celular. Telefone celular foi, já não me lembro mais quando que ele começou a circular no Brasil, mas o telefone celular é quando a gente tinha aquela coisinha pequenininha que servia para fazer chamada e receber chamada. O nosso telefone celular de hoje serve para muita coisa, e a última das coisas pelas quais ele serve, para quais ele serve, é telefonar.
Abram os seus settings, não é? Como chama isso? Esqueci, mas vocês sabem melhor do que eu. Abram lá os settings, vejam a bateria, no que é gasta. Não é gasta, a menos que alguém aqui seja um fanático telefonador. Mas a bateria é gasta em fazer o download de dados. Nós temos um computador na mão. Nós temos um cérebro na mão. Nós temos um cérebro aqui e nós temos um cérebro na mão. Essa ideia, infelizmente eu tive essa ideia um pouco tarde, né? Aquela série do Dr. Who, um dos episódios da série do Dr. Who, os personagens alienígenas, não é? Eles andam por aí com um cérebro na mão. Imagina que fantástico se o nosso cérebro estivesse de fato na mão, né? Um cérebro possivelmente junto com os olhos. O que está acontecendo aí atrás? Eu só basta eu virar o meu cérebro para trás, não preciso virar aqui, né? O cérebro, um cérebro na mão. O que é um cérebro na mão? Os impactos mais evidentes a gente sabe, nós todos estamos cansados de ver. Você vai a um restaurante, tem um casal, não vou dizer um casal de velhos porque aí até é compreensível, mas um casal de jovens, ele e ela estão sentados à mesa, ele e ela tem cada um o seu celular, ele e ela estão olhando para o celular. E de vez em quando ela diz assim: ô bem, olha aí esse aqui, ô bem, olha essa outra página. O impacto é brutal. E, no entanto, o que é um telefone celular? Para vocês verem a importância da cultura, né, das pessoas que trabalham com cultura e como elas são capazes de intuir e de fazer avançar o conhecimento chamado científico, né? Eu continuo a acreditar que entre a criação artística e a criação científica a fronteira é muito tênue. Há uma diferença de procedimento, mas a fornalha, a lenha que faz as duas atividades saírem para frente é basicamente a mesma. Então, para vocês verem a importância da atividade cultural, um artista de cinema que vocês provavelmente conhecem, embora o pessoal aqui é bastante jovem, o Alan Alda. Alan Alda foi um artista que apareceu num filme absolutamente icônico que se chamava MASH. Eu não lembro mais qual foi o título em português, que já vi que ninguém assistiu o filme aqui. Isto é que é o problema. Que adianta a gente fazer certas referências se as pessoas não participaram da sua vida cultural. Mas eu quero chegar a esse ponto também, porque ele é fundamental aqui, não é? A ideia de uma cultura coletiva, que nós não temos mais. Mas tudo bem, isso fica para depois. O Alan Alda foi um dos atores desse filme absolutamente delirante, do Altman, junto com outros atores icônicos, como o Sutherland, né? E um filme de crítica às guerras, especificamente, mostrando a vida de uma unidade médica absolutamente aloprada, mas aloprada não porque fosse mau caráter, simplesmente porque você ser médico num campo de guerra, tendo de tratar com pernas estouradas, veias explodidas e cérebros descerebrados, ou você vira um aloprado, ou você está frito, não é? O Alan Alda, depois de fazer uma fantástica carreira como ator de teatro e de cinema, ele está se dedicando hoje em dia a promover a ciência e promover a divulgação da ciência na sociedade. E ele bolou um teste para pesquisadores científicos de alto nível, não é? O teste era este: você vai explicar para um alienígena o que é um telefone celular. E se aqui eu tivesse tempo, eu daria 5 minutos para vocês pensarem como é que vocês explicariam a um alienígena o que é um telefone celular. Mas eu iria um pouquinho mais longe do que o Alan Alda. Eu não iria atrás de um alienígena. Bastaria explicar a alguém do século XX o que é um telefone celular. Bastaria explicar à minha mãe, se ela estivesse viva, o que é um telefone celular. Ou ao meu avô, o que é um telefone celular. Ou uma pessoa que está ao nosso lado, o que é um telefone celular. Não é fácil. Não é fácil porque nós não acompanhamos, nós não tivemos consciência daquilo que o telefone celular daquilo
que um telefone celular estava efetivamente ativando os nossos circuitos de relação com o mundo. E a mudança foi muito rápida. No entanto, nós, pessoas do século XXI, nós já temos uma certa familiaridade com as invenções, com a tecnologia e com as mudanças que a tecnologia traz na cultura, e, no entanto, a gente não consegue rebater este conhecimento mais ou menos escondido já na nossa memória, né, do que foi o impacto dessas coisas, projetar em cima de hoje e, sobretudo, usar esse conhecimento do que foram as tecnologias do passado para entender o momento presente sem necessariamente condená-lo. O tempo inteirinho a gente vai em discussões, em conversas, em entrevistas, e as pessoas estão muito preocupadas com os efeitos negativos da tecnologia. Mas então, e o que vai acontecer depois, isso, mais aquilo. Tem muitos aspectos preocupantes, e talvez a gente tenha tempo de passar por alguns aqui, não é? Mas tem muitos aspectos absolutamente deslumbrantes. Absolutamente deslumbrantes. E eu fiz uma pequena lista de invenções tecnológicas que alteraram completamente a nossa vida. E quem sabe, enquanto eu estiver mencionando esses exemplos, vocês possam imaginar o que foi a mudança, a alteração no comportamento das pessoas que passaram por essas inovações tecnológicas radicais, que mudaram a face da Terra. Por exemplo, 1804, a locomotiva a vapor. Locomotiva a vapor. A primeira linha de trem de 1827 era capaz de transportar até 30 toneladas a uma velocidade de 6 a 8 km por hora. A estrondosa velocidade de 6 a 8 km por hora. O mais fantástico é que a grande inovação não foi a locomotiva a vapor, porque as máquinas a vapor já existiam. A grande invenção foi o trilho de ferro. E é por isso que a gente, aqui no Brasil, não chamamos mais assim, né? Porque nós não temos mais trem. Isso foi um dos grandes crimes culturais do Brasil. E algum dia ainda, embora não seja mais possível pegar os culpados, a gente fará um processo para deixar as coisas bem claras, né? O trem e o bonde foram eliminados do Brasil no final dos anos 50, que foi o momento em que as montadoras de automóveis e caminhões estavam entrando no Brasil. Nós tínhamos uma péssima rede ferroviária, mas tínhamos. No estado de São Paulo havia pelo menos 3 companhias de estradas de ferro que faziam a ligação do estado, não é? E São Paulo, acreditem vocês se quiserem ou não quiserem, tinha provavelmente o que era o mais extenso sistema de bonde do mundo. Você não precisava andar mais do que 50 metros em São Paulo para sair de um bonde que ia num sentido e pegar outro em sentido totalmente oposto. Quem já foi a São Paulo e viu a Avenida 23 de Maio, não é, que hoje está completamente tomada por carros o tempo inteirinho, talvez não saiba que a Avenida 23 de Maio servia apenas para bondes. Apenas para bondes. Bom, não vou entrar nisso porque a discussão não é sobre história da economia, nem sobre história da política, né, nem sobre processos, etc. e tal. Então vamos lembrar, 1804, a locomotiva a vapor, sendo que a grande invenção não é a locomotiva a vapor, que já existia, foi o trilho de ferro. Trilho de madeira, por falar nisso, já existia, né? No século XVI, os alemães fizeram trilhos de madeira para fazer as carruagens puxadas a cavalos, ou às vezes por gente, andarem melhor. Mas a grande invenção foi o trilho de ferro. Mudou a face do mundo, gente. 1827, a fotografia. As pessoas se esquecem do que é a fotografia. Estou vendo que meu tempo não vai ser suficiente. Se alguém pudesse controlar o que alguém da administração me disser, olha, está faltando 15, 20 minutos, eu agradeceria. 1827, a invenção da fotografia. O que quer dizer a palavra fotografia? Escrever com luz. Eu estou escrevendo com luz. Fotografia. Estou gravando com luz.
rigorosamente, estou escrevendo com luz. A fotografia, antes de mais nada, gente, foi uma máquina do tempo. A fotografia é uma máquina da memória. Olha aqui como você era quando você tinha 2 anos. Olha aqui como era Nápoles há 95 anos atrás. Olha aqui como foi o dia do seu casamento. A fotografia é uma máquina do tempo. Como é que isso afetou a cultura da época? E afetou enormemente, não é? Todo mundo sabe disso, é o beabá da história da pintura. Quando a fotografia surgiu, os pintores ficaram liberados, primeiro ficaram ameaçados de desemprego, que é a primeira coisa que acontece quando surge uma tecnologia nova. E talvez a gente tenha tempo de falar alguma coisa sobre isso. Os pintores ficaram ameaçados de perder o emprego, porque a fotografia estava ali para registrar aquilo que eles faziam laboriosamente com os seus pincéis e tintas. Não foi muito fácil o começo da fotografia. Não era como hoje, eu pego aqui este maldito aparelhinho e já está revelado. A Kodak foi à falência, vocês sabem, não é? Porque ela não se adaptou o suficiente. A Kodak queria continuar fazendo carrinho dela de filme. Foi à falência. Como que pode a Kodak ir à falência? Esses são os novos tempos, não é? Qual que é a cultura nossa de hoje? É a cultura da instabilidade, da insegurança e do risco. Cada um de nós está aí, eu não quero assustar ninguém, hoje é sexta-feira, isso aqui é um evento, não é, positivo, para frente, etc. Mas cada um de nós está em risco, não só no seu trabalho, como na sua relação. Não é? Os pintores estavam em risco. A fotografia apareceu, podia retratar a realidade, mas eles estavam em risco de um lado e de outro lado ficaram liberados para fazer outra coisa. Não precisavam mais ficar fazendo o retrato do senhor burguês rico que pedia, eu quero o retrato meu, da minha família, do meu criancinho. Tudo bem. Alguns artistas eram fantásticos em fazer retratos absolutamente maravilhosos, deslumbrantes e inovadores. Com a fotografia fomos fazer outra coisa. Fomos fazer arte abstrata, fomos fazer arte cubista. Mudou a face da Terra. O que mais? O telefone. Vocês já pensaram que a voz que vocês ouvem no telefone celular é um avatar? O avatar vocês viram, né? É um avatar da voz. Não está aqui do meu lado, não é? Não, você está exagerando. Como assim é um avatar da voz? Claro que é um avatar. Se eu falo com a pessoa aqui e eu faço assim para ela, olha, mas você está vendo? Não é assim, é daquele jeito. A pessoa, e, no entanto, eu lido com a voz como se ela fosse um avatar da pessoa. 1876, o telefone, a luz, 1870. Vejam que interessante, de 1804 a 1870, o mundo foi virado pelo avesso. Com a máquina a vapor, vieram os navios a vapor, né? Algo fantástico, em vez de 3 meses para você vir mais ou menos ao acaso de Lisboa para cá, ou de Gênova para cá, ou da Inglaterra para cá, você passava a fazer essa viagem em 3 semanas. Olha que coisa! O que é o mais importante? Você fazer no Concorde uma viagem Nova York e Londres em 3 horas, ou fazer numa máquina a vapor a viagem Lisboa-Brasil em 3 semanas. O que muda mais? Então eu fico sempre um pouco surpreso de ver como as pessoas hoje em dia sempre se espantam. Nós estamos vivendo tempos fantásticos, essas modificações terríveis que nos ameaçam. Tem sido assim, pelo menos desde o começo do século XIX. E praticamente não passa um ano. Eu não vou nem começar a falar para vocês aqui, eu vou parar por aqui. Essas me parece que são as mais marcantes, né? Não vou nem falar da criação do avião, da invenção do avião, né? E da invenção do Zeppelin, os transatlânticos aéreos. E o que isso mudou? Mudou não só o transporte das pessoas, mudou a perspectiva. Caramba, eu estou vendo o mundo
nunca vi o mundo daqui. Não é? Representação do mundo. Toda tecnologia envolve uma representação do mundo diferente. Que é isso que faz. Então, apesar de toda esta longa lista, poderia continuar. Eu peguei os dados de um jornal francês, que era um jornal monárquico, em 1870, esse jornal que se chamava O Século, Le Siècle, e que durou quase que exatamente um século. 52 mil leitores por dia, 52 mil exemplares por dia. Digamos que 2, 3 pessoas lessem, 150 mil pessoas leram o jornal por dia, o que é fantástico para a França na época. Bem, hoje em dia, alguém tira uma fotografia no celular, em 3 segundos ele tira a fotografia, posta na internet, se ele tiver um bom número de seguidores, 1 milhão de pessoas viu a fotografia dele em 3 segundos. E um jornal na França, em 1870, época, ano da Comuna de Paris, né, um ano importante, não é um fim do mundo qualquer lá, com vacas pastando, não, o mundo estava correndo acelerado. Em 1870, 52 mil exemplares de um jornal importante. Né? Então, com toda essa lista de inovações tecnológicas às quais nós deveríamos estar acostumados, nós não conseguimos entender o que de fato faz um telefone celular, e nós temos dificuldade em explicá-lo, provavelmente para os nossos filhos. Mas porque a gente não sabe como ele funciona, né? Esse é o problema. E esse é o grande problema da tecnologia que um país como o Brasil tem que enfrentar. Então, vamos a ver, esses são os dados. Não estou nem falando, não vou ter tempo de falar das questões de realidade virtual. Só que realidade virtual, quer dizer, não é? Ponho um óculos especial e vejo coisas que não existem. Isso é banal já, hoje. Hoje o que nós temos é a realidade mista. Quer dizer, eu estou aqui e com um leve aparato nos olhos, eu vejo o que está ao meu redor e que é real, e alguma coisa que é virtual e que se mescla com esse real. Eu posso chegar aqui e pedir, não é? E desenhar, e fazer, e programar. Eu quero que apareça aqui um homenzinho pequeno que se sente aqui comigo e fique trocando ideias comigo. Eu quero. Ele não existe, ele é uma projeção. A realidade mista. Não vamos discutir isso. Talvez no final a gente possa voltar. Então, esses são os dados. O que muda isso? Canalizando um pouco a nossa conversa em termos de política cultural e de gestão cultural. O sistema básico de produção cultural é completamente afetado em suas 4 fases. A fase da produção de um bem cultural, de um objeto cultural, a fase da distribuição, a fase da troca. Distribuição, colocar aquilo que foi feito, sei lá, eu no meu estúdio, no meu ateliê, não é, ao alcance das pessoas. A fase da troca, que no nosso tipo de sistema econômico significa poder ter acesso ao bem, desde que eu tenha alguma coisa para oferecer em troca, e alguma coisa que eu possa oferecer em troca é uma quantidade de dinheiro, né? E o uso-consumo. Pensem um pouco em como as coisas já estão profundamente alteradas. Vou citar um exemplo que vocês têm que ter visto o filme ou lido o livro. Eu sei que muita gente não vai querer dizer que leu o livro, mas tudo bem. 50 tons de cinza. Alguém leu o livro. Talvez vocês saibam que 50 tons de cinza surgiu como um livro digital, um e-book, autoprodução, self-publishing. Esta senhora, não esqueci o nome dela agora, ela escreveu o livro, autopublicou, isto é a coisa mais imediata que tem, colocou na net, fez sucesso enorme na net, vendeu alguns milhões de exemplares na net assim, e depois foi para a edição normal, em papel. Vejam a profunda alteração que tem aí. Eu, como autor, eu não dependo mais de mandar o meu livro para uma editora, onde ele vai ser lido por um comitê de leitores especiais, que vai dizer que o meu livro pode ou não ser publicado.
Eu não sei quantos de vocês sabem que o Marcel Proust, conhece o Marcel Proust, não é? Tem um currículo razoável, este senhor. O livro dele foi recusado pela Gallimard. Não, o seu livro não é bom, não queremos publicar o seu livro. O James Joyce, o Ulisses do James Joyce, foi recusado. Ele teve que encontrar um mecenas, uma amiga americana, rica, milionária, que gostava de Paris, que estava sempre assim, para publicar 250 exemplares dele. Com a nova tecnologia, eu não dependo mais dessa gente. Eu quero fazer o livro, eu tenho o livro ponto e feito, acabaram-se as desculpas. Ah, ninguém me edita. Você faz o seu livro. Problemas aparecem. O que eu vou fazer com 1 milhão de títulos, não sei se é 1 milhão, mas 1 milhão de títulos publicados todos os dias como e-book? Como é que eu, como consumidor de livros, como leitor, vou me orientar para saber qual é o livro bom, o livro que eu posso ler ou não? O editor era um orientador, né? O editor, o crítico de jornal, o professor de literatura. Finito. Finito. O que, de passagem, me permite dizer que, assim como o século XX foi o grande século dos explicadores, né? Hoje nós estamos vivendo uma outra era, onde praticamente os explicadores, enquanto figuras institucionais, estão no mínimo em crise. Mas não importa, vamos a ver. A produção completamente alterada. Basicamente, em algumas áreas mais tradicionais, você quer ser artista plástico e é um desenhista, tudo bem. Você compra uma folha de papel por 0,1 centavo, compra um lápis de cera, o comum, e você faz, também não precisa de um grande império industrial. Mas se eu for um escritor, até ontem eu precisava de um grande império industrial atrás de mim. Se eu fosse um cineasta, eu precisava de um grande império industrial atrás de mim. Não preciso mais. Você vai hoje, aqui mesmo, as pessoas vêm fazer entrevistas com uma câmera fotográfica que roda vídeos fantásticos em alta definição, HD, com todas as cores possíveis e imagináveis. Não sei se alguém viu na vida alguma vez o que era uma moviola, ou uma mesa de montagem de filme. Tem que revelar o filme, tem que tirar o filme primeiro, filmar, revelar o filme, coloca o filme numa mesa que roda os carretéis horizontalmente, com uma gilete, não era uma gilete, mas com um bisturi, cortava o filme onde você queria, passava uma cola especial para montar. Isso não existe mais, não é, gente? Eu tenho na minha casa um programa de edição. Eu edito o que eu quiser. Eu não preciso mais de um técnico, eu não preciso mais de indústria. Eu produzo o que eu quero. Gente, isso é uma modificação cultural monumental. Quantas pessoas estão cientes de que elas podem fazer isso? Esse é um problema. Bem poucas pessoas têm consciência de que elas têm total autonomia cultural hoje em muitos aspectos, inclusive alguns que eram, reservados a uma altíssima tecnologia. Por que os filmes hoje estão saindo tantos filmes em 3D? Porque um filme em 2D qualquer um pode fazer. Eu tenho como produtor, grande indústria do cinema, eu tenho que oferecer alguma coisa muito especial, que as pessoas ainda têm que ir num lugar específico, botar um óculos para ver melhor. Isso vai acabar, não vai ser 5 anos. Então, a criação, a produção, completamente modificada. A distribuição, idem. Voltando ao caso da senhora das 50 tons de cinza, né? Ela fez o livro, pôs na rede e imediatamente estava ao acesso de quem quisesse no mundo inglês, no mundo de fala inglesa. Acabaram os problemas. Todos nós sabemos que em cultura e em política cultural, a criação do bem cultural nunca foi um grande problema. O grande problema era a distribuição. Como fazer chegar esta lata? Não sei se alguém chegou a ver, não é? O filme, como é que um filme era de fato quando ele não estava passando nas salas, né? Era um monte de latas. Se fosse um filme de 3 horas, com 70 milímetros, podia ser 10 latas.
latas. Tem que pegar 10 latas grandes, colocar num caminhão, mandar para Manaus. Eu aperto um botão hoje aqui, sai do meu laboratório o filme e vai para onde eu quiser, no mesmo momento, direto. Então a distribuição corta o problema da sala de exibição, dos distribuidores de filme, coloca um fantástico problema para os políticos culturais, que hoje em dia, por exemplo, vão ter que rebolar para justificar por que ele quer levar, por que ele quer criar uma rede de cinema para cidades que não têm cinemas, se hoje em dia o que nós temos é, por exemplo, Netflix, que por R$ 9,00, não é? Por mês, se me fala a memória, você tem na sua casa todos os tesouros de todas as cinemas. Estou exagerando, mas agora vai entrar uma Netflix dedicada aos filmes clássicos, etc. e tal. A ideia de política cultural muda completamente, não é? E mudam todas as demais condições do uso. Ninguém mais hoje em dia pede autorização ou pede uma credencial para o professor para olhar para uma fotografia e interpretar uma fotografia. Vocês conseguem imaginar o prazer que é abrir um livro pela primeira vez e ser o primeiro a ler uma história? Eu acho que vocês sabem o que eu quero dizer, sabe? Tem reflexos em outras áreas do comportamento humano. Não é? Mudou isso. Mudou a anotação, o terror das bibliotecárias. Você vai levar esse livro, mas você não pode anotar nada nas margens do livro. Se você anotar, será multado. Eu tenho meu livro digital e eu anoto o quanto eu quiser na margem dele, etc. Né? Mudou formalmente o produto. Bom, que consequências isso tem para nós? Isso coloca para nós em mais de um aspecto. Consequências para a educação. Hoje em dia, uma das coisas mais fundamentais que você pode ensinar a uma criança é como que ela tem de fazer para escrever um programa, um software. Dominar uma linguagem de software é tão essencial quanto dominar esta linguagem com a qual a gente está se comunicando hoje. Mas esta linguagem com a qual a gente está se comunicando hoje é uma linguagem velha. Ela talvez seja ainda útil e ela talvez seja ainda necessária, mas ela é velha. As minhas emoções, que eu costumava manifestar, por exemplo, através de palavras colocadas no papel, uma após as outras, daqui a pouco, não só eu poderei, como eu não terei muitas alternativas, a não ser expressá-las através de uma construção num software. Eu sou capaz de fazer isso? Cá entre nós, entre parênteses, eu não sou capaz. Se vocês me derem hoje uma máquina aqui e falar, escreva aí e faça um programa. Hoje eu não sou. Mas eu aprendi com um colega que resolveu, um arquiteto, que resolveu aprender linguagem de computador para poder desenvolver os projetos dele. E ele, em 6 meses, dominava uma linguagem do computador. Qualquer um de nós pode fazer isso. Porque este país não inclui... As discussões curriculares são fantásticas, né? Nós temos que dar mais filosofia para os nossos alunos. Não. Nós temos que dar mais sociologia para os nossos alunos. Não. Nós temos que dar mais história, não sei de que etnia, ou de qual outra etnia, ou de que período, de que outro período. Eu não vejo as pessoas discutindo sobre a necessidade de formar a molecada, os jovens, para a linguagem que não é do futuro, é a linguagem de hoje. É a linguagem de hoje. Todas estas mudanças tecnológicas, como sempre não é, aconteceu ao longo desses 100 e quase 200 anos, elas caminham, elas favorecem a concentração de poderes, a concentração de riqueza, os monopólios. Algumas startups da Califórnia, gente, em 1 ou 2 anos, isso não é invenção, isso é um dado que eu fui buscar, depositam 140 patentes. Eu não sei se vocês sabem quantas patentes o Brasil gerou no ano passado.
Eu sabia esse dado com certeza, com exatidão, até algumas semanas atrás, eu me esqueci. Mas o número é de 1 dígito e está na parte de baixo do primeiro grupo decimal. Então, para a educação, as propostas, as expectativas são absolutamente prementes. Prementes. Nós estamos mudando, a sociedade está mudando. Nós temos uma maneira, não é ilegítima de falar. Nós, porque não são eles. Não são eles, somos nós. Nós estamos mudando o nosso modo de estar no mundo. Esse modo de estar no mundo está sendo alterado através dos produtos culturais. Este telefone celular é um produto cultural. É um produto cultural, completamente. Muito mais do que telefone, isto, não é? Está alterando isto e nós temos de nos preparar para isso. Temos que preparar uma nova ideia de política cultural, definir novas prioridades com um problema. Como sempre na história da humanidade, nós estamos numa brecha, nós estamos numa fenda. Nós estamos convivendo com o velho e com o novo. Nos Estados Unidos há programas que redigem sozinhos um alerta e uma análise de um evento de terremoto, por exemplo. E tem uma corporação americana que redige por ano 3.400 informes econômicos sem a presença de um jornalista humano. Um outro programa de uma universidade americana é capaz de detectar 2.600 traços de uma pintura. Eu, teoricamente, supostamente, sou um estudioso, se não for um especialista em pintura, eu talvez consiga ver, identificar 20 ou 30. Este programa identifica, localiza, individua 2.600 traços de uma pintura. Ele não faz só isso. Ele diz qual é a pintura mais criativa da história da humanidade. Claro que a pintura que ele diz que é a mais criativa não é aquela que eu indicaria. Aí vamos brigar. Mas ele vai dizer, ele vai continuar a dizer, muita gente vai acreditar. Como eu não sou capaz de identificar ou de analisar 2.600 marcas de uma pintura, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Então, professor, jornalistas, já se está dizendo com uma clareza muito forte, não é? Que uma resenha de um jogo de futebol vai poder ser feita pelo computador. Alguém duvida? Não sei se tem alguém aqui que se dá o trabalho de ler alguma crítica de jogo de futebol. Um computador pode fazer. Um computador pode fazer um programa de governo. Bom, aqui a gente sabe que sim. Aqui a gente sabe que sim. Já estão apostando que um computador vai poder fazer uma crítica de cinema. Gente, se você tem... Diga. 5 minutos. Tá bom, então vamos correr. Então vejam, jornalistas, professores, a quantidade de cursos à distância que tem hoje é enorme. E não é que um professor fica falando diante de um vídeo para outras pessoas ouvirem do lado de lá. Não é por aí que se faz a coisa. Professores, jornalistas, não é? Aquilo que a gente chamava de empregos criativos, trabalhos criativos de antes, estão com os dias contados. Como é que nós vamos nos organizar economicamente e socialmente para enfrentar isso? Bom, esse é um problema maior, um problema de ordem econômica, não vale a pena, ou vale a pena discutir aqui, nós não temos tempo e talvez nem capacidade para isso. O fato é que muda todo este conjunto de práticas de representação de mundo, de práticas daquilo que a gente entende que eram os nossos vetores que nos marcavam balizas. E com esse problema que eu estava dizendo para vocês,
Nós temos que atender, e sobretudo, pessoas que estão aqui, por exemplo, no SESC hoje. Temos que atender uma realidade que é em parte velha, trabalha, por exemplo, com o teatro velho, mas nós temos que saber que está chegando uma outra coisa, que é justamente a chamada MR, né, que é Mixed Reality, que é esta realidade que não tira você do seu ambiente normal, mas acrescenta ao seu ambiente normal avatares de objetos e de pessoas com as quais você interage. Alguém aqui vai se lembrar que, desde os anos 70, pelo menos do século passado, grupos radicais de teatro, né, saíam dos seus palcos italianos e iam procurar fazer representações nas ruas, nas fábricas, ou em fábricas não mais utilizadas, ou em igrejas não mais utilizadas, igrejas desconsagradas, né, como uma forma de romper aquele velho padrão do teatro. As pessoas aí, um ator aqui, uma parede invisível supostamente aqui, né, mas hoje eu posso montar uma peça de teatro interativa sem que a pessoa tenha que sair de casa. Eu ofereço para ela, no ambiente dela, o cenário que eu quiser, coloco os avatares que eu quiser em atuação, em interação com ela, e ela vai interagir. Como diz um colega que eu conheço, né, graças à IMR, essa realidade mista, né, alguém em Barcelona pode depositar uma flor virtual no vaso virtual que eu tenho na minha frente. Então você não pode sequer dizer que antigas formas milenares vão continuar a existir tal qual. Não tem a menor dúvida que uma coisa é você ouvir um concerto de música erudita, não é, no DVD, por exemplo, ou mesmo na sua televisão, e outra coisa é você ir à sala de música e ver o violinista tocar, e ver o pianista tocar. Quando você vê o lugar onde a nota sai e ouve a nota, o seu prazer e a sua compreensão é multiplicado, são multiplicados. Não basta a menor dúvida, mas a realidade, a mixed reality, a realidade mista, está aí para alterar até mesmo aquelas antigas propostas que nós achávamos duradouras. Nós, na nossa fase de hoje, como todas essas pessoas das fases anteriores, vamos ter que trabalhar nessa clivagem. Tenho que atender o que era e que continua sendo, mas eu tenho que me preparar e tenho que preparar os outros para isso que está aparecendo. E como já me disseram que os 5 minutos deve estar acabando, né? O que nós estamos querendo fazer na universidade é identificar, muito complicado identificar, quais são os campos de conhecimento com os quais nós temos que trabalhar na formação desse novo gestor cultural, desse novo pesquisador de cultura, e que tem muito pouca coisa a ver com aquilo que hoje em dia ainda a USP, que é chamada de uma boa universidade, fornece aos seus alunos. E o que ela fornece, gente, é muito velho. É muito velho. Eu nem me refiro à parte de arte, porque a arte, pelo menos, ela se salva, né? Uma pintura do Renascimento, do século XVI, continua válida como hoje. Um conceito de sociologia do século XIX não continua válido hoje. E, no entanto, muita universidade, inclusive a minha, afirma esse conceito do século XIX como se fosse válido. Isso é uma tragédia. É outro problema. Então, são por essas razões que a gente está tentando desenvolver este programa, né? Que vai mudar muita coisa, essa cultura, né? Não só nesse nível que a gente comentou aqui, eu deixei de lado, quase que intencionalmente, questões como, por exemplo, o Ministério da Cultura continua tendo razão para existir? No mundo da cultura digital? Por que existe o Ministério da Cultura? Qual era o fundamento do Ministério da Cultura lá atrás? Para que serve a cultura e o Estado? E eu acho melhor seguir o formulário e encerrar
a minha proposição inicial. Muito obrigado.